Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos e nesse vídeo nós vamos continuar com o nosso curso de Programação Funcional. Essas primeiras aulas práticas são totalmente focadas na linguagem Java, a gente conhecer os principais recursos de programação funcional que a linguagem introduziu ao longo dos anos. Vamos falar mais um pouco sobre strings, entender algumas boas práticas que a gente deve seguir e conhecer as interfaces funcionais. Esses são os principais tópicos que iremos abordar nessa aula. Vamos falar um pouco sobre encadeamento de funções em strings. Isso a gente já viu nas aulas anteriores. Eu estou usando aquele projeto de aulas passadas, vou deixar o link mais uma vez na descrição. E aqui dentro da pasta exercícios eu vou criar uma nova classe que eu vou chamar de aula 5. Se essa classe já existir, você cria com outro nome qualquer. Eu vou fazer essa classe estender a classe aula, porque a gente já tem, eu já separei todo o código que a gente precisa para gerar os estudantes, eu coloquei dentro dessa classe aula que está aqui nesse pacote base. E aqui eu vou simplesmente digitar main para incluir um método main, pressionar Ctrl N e vou mandar incluir um construtor e vou chamar o construtor aqui. E todo o nosso código vai ficar dentro desse construtor. Lá na superclasse aula, a gente já tem a lista de estudantes que é gerada automaticamente. Por isso que eu fiz a minha classe aqui e estender ela. E aí esse atributo ele é público, então eu vou colocar aqui estudantes.string, como a gente estava usando anteriormente. E o encadeamento de métodos é justamente isso, é você colocar um método após o outro. Por exemplo, colocando ponto filter, definindo aqui que eu vou criar uma expressão lambda que vai ter um parâmetro e, que seria o estudante, e eu posso fazer qualquer filtro no estudante como eu quiser, como a gente já tinha usado anteriormente. Por exemplo, verificar se o sexo é masculino. E a gente já sabe que eu posso fazer outras operações em sequência, como um map to double, onde eu pego o estudante e obtenho a nota dele, ou qualquer outro dado que eu queira. E depois disso eu posso fazer outra operação. Então você percebe que as operações elas estão encadeadas. Então eu vou colocar ponto .min para obter a menor nota e caso não exista nenhum estudante ou nenhum estudante do sexo masculino exatamente, eu vou dizer que eu quero retornar zero. Então eu tenho um método após o outro. Isso é encadeamento de métodos. E no IntelliJ, se eu colocar um ponto var, ele cria uma variável para a gente que eu vou chamar de menor nota. Então a gente já conhece esse encadeamento de funções e isso facilita bastante o desenvolvimento com strings. Eu escrevi esse código para a gente poder ir obtendo a prática com programação funcional e esses recursos de strings e de lambdas que a gente vem aprendendo. E quando a gente faz encadeamento em strings, por exemplo, a gente pode usar filter map várias vezes. Essas operações que a gente já vem usando, eu não preciso usar apenas uma vez. Então, digamos que, por exemplo, eu quisesse obter os estudantes do sexo masculino e, em seguida, eu quisesse pegar os estudantes que têm alguma nota. Então, eu posso fazer um segundo filtro. E como anteriormente eu tinha um estudante, aqui eu continuo tendo um estudante. E assim eu vou pegar a nota que for maior do que zero, os estudantes que têm nota maior do que zero. Então assim a gente pode repetir o filter ou map quantas vezes você quiser aí no meio dessa tua cadeia de string. E não necessariamente você precisa colocar o filter tudo junto ou o map tudo junto. Eu poderia querer filtrar pelo sexo, pegar a nota e aí depois da nota, observa que eu mudei a linha aqui de lugar. Ó. Como eu coloquei o filter para baixo, depois do map a gente obteve a nota. Daqui para baixo, o que eu tenho não é mais um estudante, e sim as notas do estudante. Então essa linha ela já não funciona mais porque ele está dizendo, ó, você tem um filter que recebe uma expressão lambda que tem uma variável e por acaso o nome é porque estava como estava antes, só que esse ele não é mais estudante. Passa o mouse aqui, ó, que você vai ver, é do tipo double, e double não tem um método getNota. Então, esse na verdade, o nome está errado. Se eu mudei de ordem, isso pode impactar no funcionamento e na lógica aí da minha cadeia de string. Então, essa variável ela não deveria mais ter esse nome, ela deveria se chamar nota. Então eu vou selecionar ela aqui, vou pressionar um Shift F6 e vou mandar renomear para nota. E aqui é simplesmente nota maior do que zero. Então você percebe que a ordem pode mudar o resultado final? Tudo depende do que você quer fazer. Eu vou voltar porque eu quero fazer do jeito que estava antes. Com o map é a mesma coisa, você pode fazer quantos maps você quiser. Eu vou pressionar um Ctrl D aqui para duplicar a linha.
E observe que essa linha também não compila mais. Depois dessa linha aqui, o que a gente tem é uma nota e não mais um estudante. Então, esse parâmetro aqui, ele deveria chamar nota, e nota não tem um método chamado getNota. Nota é só o valor da nota. Se eu quisesse, por exemplo, mostrar a nota numa escala de 0 a 100, eu poderia multiplicar por 100 aqui. Só que você percebe que o map2double está dando erro? Ele está falando que o método não existe. Porque uma vez que você chamou um map2double antes, o valor em seguida, na linha de baixo, já é um double. Então, map2double, nesse caso, se torna redundante. Ele não existe mais. A gente não tem mais essa opção de chamar um map2double a partir dessa linha aqui. Então, simplesmente, nesse caso, é map. E isso é ótimo, porque torna as coisas muito mais sucintas. Eu não mandei imprimir a nota, mas você pode fazer isso. Então, são duas operações de map, uma após a outra. Então, vamos lá para um pouquinho de teoria. A gente vai falar sobre APIs fluentes e boas práticas de programação. Mas o que são APIs fluentes? Acho que é melhor começar mostrando o que não é uma API fluente. Esse código é um código convencional, que a gente está mais do que habituado a fazer. E por que ele não é considerado um código fluente, né? Ele não segue uma API fluente? Porque a gente não tem encadeamento de métodos. Você percebe que eu chamo o setNome na variável e, boto um ponto e vírgula, aí depois chamo o setSexo na variável e de novo e assim por diante. São instruções separadas. Você tem um ponto e vírgula em cada uma. E assim você repete o nome da variável que está à esquerda. Isso sim é uma API fluente. Você percebe que a variável estudantes ela só aparece uma vez. Apesar da gente ter várias chamadas de método, isso tudo só tem um ponto e vírgula. É uma instrução só. Mas a gente pode fazer isso em qualquer classe, por exemplo, na classe estudante. Basta você fazer os métodos retornarem à própria classe. Normalmente a gente faz isso nos setters, e assim você vai conseguir encadear as chamadas desses métodos. Mas vamos lá para algumas boas práticas que é interessante que você siga. A primeira é que você deve fazer chamadas de métodos em linhas diferentes quando você está usando uma API fluente, que é o caso da API de streams. Mas em alguns casos, se você tem uma stream muito pequena, eu costumo fazer numa linha só. E tudo é questão de bom senso. Para streams com uma cadeia de chamadas muito longa, o ideal é que você realmente separe ali, colocando uma chamada em cada linha. Então você não deveria fazer coisas desse tipo. Aqui a linha ela é muito longa, então isso torna o código menos legível. E o que você vai perceber no IntelliJ é que quando você faz em linhas separadas, ele te dá uns auxílios te mostrando o que essa instrução retorna. Então o ponto .stream ele retorna uma string de estudante. Os dois filter é a mesma coisa, ele não repete porque é o mesmo tipo que está mostrando aqui na linha anterior. Quando eu chamo map2double, olha no que a minha string de estudante se transforma. Ela vira uma string de double. E aqui, mais uma vez, ele não mostra porque é o mesmo tipo anterior. No caso do min, ele me retorna um optional de double, mas isso é assunto para outra aula. Se você colocar isso tudo numa linha só, você perde esses auxílios do IDE. Outro ponto importante é que você deve procurar fazer uma operação por método. Nesse caso aqui, eu tenho dois filters. O filter é uma chamada de método dentro da minha cadeia de stream. O que o primeiro filter faz é uma operação só, que é verificar o sexo do estudante. O segundo filter, ele faz outra operação, que é verificar se a nota é maior do que 0. Então, assim, cada filter está fazendo uma única verificação separada. Isso é o que a gente vem fazendo. O que você deve evitar é isso aqui. Percebam que eu só tenho um único filter, onde eu tenho as duas condições juntas. Por mais que você esteja habituado em programação estruturada a fazer esse tipo de coisa, isso aí se transformaria num if. Com streams, o ideal é que você separe essas condições em duas chamadas do filter. Se você coloca dois ou mais filter, automaticamente é usado um operador i. Dessa forma, eu não tenho que me preocupar em escrever o operador. Sem falar que a linha fica muito mais curta e a gente vai ter algumas outras vantagens que eu vou falar daqui a pouco. Mas vamos lá para um outro exemplo. A classe estudante tem um atributo cidade, para dizer onde o estudante mora. E dentro da cidade, eu tenho o estado. Esse exemplo aqui, eu quero pegar o estado. Só que eu fiz duas operações dentro de um único map. Eu peguei primeiro a cidade do estudante e depois o estado. Então, apesar disso ser perfeitamente possível, o ideal é que você faça isso em operações separadas. Então, vamos lá para mais um exemplo prático. Imagina que eu quero pegar o total de estados que tem estudantes. Eu vou apagar isso aqui tudo para a gente recomeçar. Então, como eu quero pegar
o estado, eu tenho que primeiro obter a cidade. Então eu faço um map. Só que, como eu falei, a gente vai fazer isso em chamadas de map separadas. Então eu tenho uma string de estudantes. A partir do estudante eu vou pegar a cidade dele. E depois disso eu duplico a linha aqui com Ctrl D. Daqui para frente, o que eu tenho não é mais um estudante. Então lembra, se eu troquei o tipo aqui em cima, eu tinha um estudante, eu obtive a cidade. Daqui para baixo, como o IDE me mostra, agora eu tenho uma string de cidade e não uma string de estudante. Eu tenho uma string contendo a cidade de cada estudante que eu tenho na minha lista de estudantes. Então isso aqui eu tenho que dar um nome mais adequado. Eu seleciono Shift F6, cidade. E aqui é get estado. Eu vou pegar o estado. Daqui para frente, então, ó, o que eu tenho são os estados. Olha lá, ele já me mostrou lá em cima que agora eu tenho uma string de estado. Se eu tiver 10 estudantes espalhados pelos vários estados, eu vou ter 10 itens dentro da minha string de estado, onde cada estado é o estado de um estudante. Ou seja, os estados vão estar repetidos. Digamos que eu tenha 5 estudantes do estado do Tocantins e 2 do estado de São Paulo. Então eu só tenho 2 estados. Como eu quero contar, eu poderia usar uma operação count, que a gente já viu anteriormente. Só que eu não quero contar repetido. No total aqui, se eu fizer só um count, ele vai me retornar 7, nesse exemplo que eu dei. Mas eu quero contar de forma distinta. Então eu posso colocar aqui um distinct. E com isso a gente vai saber quantos estados tem estudantes. E aí eu vou colocar um ponto var. Eu vou chamar de total estados, aqui o nome da variável. Vou colocar totalestados.salt e vamos executar então essa classe para a gente ver como é que vai ficar o resultado. Ele retornou que tem estudantes em 3 diferentes estados. E com isso a gente fez uma operação por vez, no lugar de colocar essas 2 operações num único map. Se fosse tudo junto, fica até mais sucinto. Ó. Eu posso vir aqui e colocar get estado. Funciona do mesmo jeito. Só que vocês sabem que os resultados são aleatórios. Então, cada vez que eu rodar, ele pode me dar um resultado diferente. E, obviamente, que eu posso fazer isso, mas o ideal é que você sempre procure fazer em operações separadas. Então, vamos lá para um pouquinho de teoria. Agora, vamos falar sobre um princípio de engenharia de software que chama Tell, Don't Ask, que quer dizer, diga, não pergunte. Esse é um princípio que é apresentado no livro best-seller do Andrew Hunt, que é o Programador Pragmático. Tal princípio foi apresentado originalmente num livro chamado Smalltalk by Example. Smalltalk é uma linguagem bastante antiga que ela inspirou muitas linguagens que a gente tem hoje. E do que se trata esse princípio? Ele prega que você deve dizer para as classes o que você quer que elas façam. No lugar de você pedir para elas uma série de dados e fora da classe, você tomar alguma decisão baseada nos dados que você obteve. Você pode pegar dados de dentro da classe e fazer alguma coisa com eles? Pode sim. Quando você faz a chamada de um getter, é isso que você está fazendo. O problema é se você está tomando decisões fora da classe. Você vai lá, pega os dados e do lado de fora você executa algum código, alguma tomada de decisão baseado nos valores que foram retornados. O que você deve fazer é dizer para a classe o que você quer que ela execute. Você chama um método específico que internamente ele encapsula essa tomada de decisão. No lugar dele trazer os dados para fora da classe, ele pega os dados, avalia e executa o que precisa ser executado. Então tem a ver com um princípio de encapsulamento e vai tornar o teu código muito mais claro, sem falar que vai facilitar a programação funcional. Se você quiser saber mais sobre esses princípios, esses 3 links são de autores e profissionais renomados na área de computação, que eu vou deixar também na descrição. Então vamos lá dar uma olhada no código usando filter. Eu acabei apagando, mas eu vou voltar aqui. E qual que é o ponto? Aqui nesse código do filter, nós estamos violando esse princípio Tell, Don't Ask. Por quê? Eu estou pedindo para o meu objeto estudante, para a minha classe estudante, para trazer o sexo, e aqui eu estou fazendo uma determinada verificação do lado de fora. Então, no lugar de eu fazer essa verificação aqui, eu poderia fazer a verificação lá dentro da própria classe. Eu posso encapsular essa verificação lá na classe, criando um método para verificar se a pessoa, se o estudante é homem ou mulher. Esse método ele não existe, mas não tem problema. Eu vou digitar o nome do método aqui do jeito que eu quero que seja, e eu vou criar um método chamado isHomem. E como eu sei que o método realmente não existe, não fui eu que digitei errado,
Eu vou clicar em cima do nome do método e pressionar Alt e Enter e vai ter a opção de mandar criar o método lá dentro da classe estudante. E o mais bacana de você usar essa abordagem é porque ele já descobre qual é o tipo do retorno do método e que parâmetros ele tem que ter de acordo com o contexto. Como lá na chamada eu não passei parâmetro nenhum, nenhuma variável, ele sabe que o método então não tem parâmetros. E como é que ele descobriu que é Boolean? Porque o filter espera um predicate, né? A gente lembra disso das aulas passadas. Um predicate nada mais é do que uma função que recebe alguma coisa e devolve um boolean. Então, como o filter espera que a função tenha um boolean como retorno, ele já descobriu isso automaticamente. E aqui, aquela condição vem para cá, ó. Eu vou digitar ela aqui novamente. E agora eu posso voltar aqui e eu posso fazer a mesma coisa com o getNota. Aqui, por simplificação, eu vou considerar que se o estudante tem uma nota, essa nota é maior do que zero. Se é zero, é porque ele não tem uma nota. Então, eu vou criar um método chamado hasNota. E vou usar a mesma abordagem, Alt e Enter, e vou mandar criar o método. Ele já descobre o tipo, e aqui eu só vou colocar um return, pegando a nota do estudante e verificando se ela é maior do que zero. E assim a gente acabou de encapsular aquelas verificações. E o meu código, na hora de usar, ele fica muito mais simples. Então é isso que a gente obteve no final. Mas se você achou que estava bom, pode ficar ainda melhor. O que a gente está fazendo aqui nessas linhas do filter é criar uma expressão lambda, ou seja, é uma função anônima. Só que a gente estava fazendo isso antes, criando a lambda, porque eu tive que aqui dentro dela escrever a lógica que eu queria para selecionar os estudantes que eu precisava. Só que essa lógica agora eu não tenho mais que escrever ela. A gente criou um método que faz isso para a gente, que é o isHomem e o hasNota. Então eu já tenho um método que faz o que eu preciso. Se a lambda é uma função, o que eu estou fazendo aqui é criar uma função que a única coisa que ela faz é chamar outra função. E eu não preciso fazer isso. Se você observar, ele está mostrando isso aqui em amarelo. Você pressionar Alt e Enter, ele te sugere substituir a lambda por um method reference, ou seja, uma referência de método. Eu vou só pressionar Enter aqui, que ele faz a mágica para a gente. O que está acontecendo aqui? No lugar dele criar uma nova função, ele simplesmente está passando a função que já existe para o filter. E a mesma coisa eu posso fazer com o hasNota e com o getNota. Então você percebe que antes a gente estava dando 2 passos para chegar onde eu queria. Eu criava a lambda e a lambda executava aquilo que eu precisava. Agora não, o filter ele chama diretamente um método que já faz o que eu preciso. Então em questões de desempenho, isso aqui é mais eficiente, só que o tempo é irrelevante. Na grande maioria dos casos é imperceptível, é negligível. Mas pronto, o que são esses 2 pontos? Isso é uma forma em Java e em outras linguagens como o PHP, por exemplo, de você passar um método por parâmetro para outro método, passar uma função para outra função. O isHomem é uma função e o filter também. E é assim a sintaxe na linguagem Java para a gente poder passar uma função para outra. Em JavaScript, por exemplo, é só ponto. Eu até prefiro, me habituei, na verdade, com esses 2 pontos, porque para quem está começando, você olha, tá, o que é 2 pontos? Tem algo diferente. Então, se tem algo diferente, você vai se perguntar o que está acontecendo ali. Com o ponto, pode ser que você se confunda de achar que ele está chamando essa função isHomem. E é assim em JavaScript. Se não tem parênteses, não tem chamada de função. E em Java é a mesma coisa. A gente não tem os parênteses, então eu não tenho chamada de função. Só que no lugar do ponto é 2 pontos. O 2 pontos é para pegar a função isHomem e passar para o filter. Se eu estivesse chamando a função, assim, ó, o que o isHomem retorna é um boolean, certo? Isso simplesmente não funciona. Porque se o isHomem devolve um boolean, o que o filter espera não é um boolean. O que ele espera é um predicate. Então ele não está chamando, porque se ele estivesse chamando a função, o filter estaria recebendo um valor de um tipo diferente daquilo que ele espera. E como Java é uma linguagem fortemente tipada, isso não funcionaria. Mas vamos voltar um pouquinho aqui e analisar o predicate. O que a gente tinha falado sobre o predicate? Ele é uma função que vai receber alguma coisa
que nesse caso é um estudante, porque eu estou fazendo um string de estudante, estou percorrendo os estudantes, e vai me obrigatoriamente devolver um boolean. Então, se ele precisa de um método que recebe um estudante por parâmetro e devolve um boolean, se a gente for olhar o isHomem não recebe um estudante por parâmetro, ele devolve um boolean, mas eu não tenho parâmetro para esse método. Então, como é que isso funcionou? Isso, na verdade, é uma das vantagens da linguagem Java, da forma como esses recursos de programação funcional foram implementados em Java. Vamos voltar na definição de um predicate, de um predicado, e vamos avaliar da seguinte maneira. Vamos dizer que um predicado é uma função que, a partir de um estudante, devolve um boolean. Percebam que eu mudei o termo. No lugar de falar que é uma função que recebe um estudante e devolve um boolean, eu vou dizer que é uma função que, a partir de um estudante que veio de algum lugar, que está ali dentro do contexto, ele vai devolver um boolean. Se a gente observar, isHomem é um método que está dentro da classe estudante. Ele não recebe um estudante por parâmetro, ele está dentro do estudante. O estudante está no contexto. Eu até posso colocar assim, this.sexo. Isso é opcional nesse caso. O que é o this? This é o objeto atual, ou seja, o estudante atual. Então, this é o estudante. Mas eu não preciso disso nesse caso. Mas o estudante está aí, ele está no contexto. E se a gente observar o que o filter recebe, se vocês lembrarem, quando a gente fazia isso por meio de uma expressão lambda, a gente fazia isso assim, Eu colocava e colocava uma setinha. Onde o tipo é estudante. Então, o filter recebe um estudante. Então, o estudante está dentro do contexto do filter. Quando eu passo o método isHomem da classe estudante para o filter, o que o filter vai fazer é pegar o estudante que ele recebeu e chamar o método isHomem nesse estudante. E é por isso que funciona. O método ele não precisa ter um parâmetro estudante. Isso te dá flexibilidade na forma de você criar os teus métodos para poder usar aqui em programação funcional. E aí, o que achou desse recurso? Não sabia disso? Já vale o like, né? É assim que ficou o nosso código, muito mais sucinto. Assim eu não preciso me preocupar em dar nomes para as variáveis, porque a gente não está criando expressões lambda quando a gente usa method reference. Bem, então só para a gente finalizar essa parte, o filter não esperava um predicado? Se você está passando uma lambda ou uma referência de método que a partir de um estudante devolve um boolean, você está passando um predicado. Predicate é apenas uma interface funcional de um conjunto de outras que a gente tem no Java. E lembra, interface é um contrato. Com interfaces funcionais, a gente tem contratos para a criação de funções anônimas, que são as nossas lambda, mas não somente para isso. Então, como interfaces são um contrato, a gente pode dizer que legalmente as interfaces funcionais elas provêm tipos para lambdas e referências de método. Cada interface funcional tem um único método abstrato. Essa é a definição oficial que está lá na documentação do JDK. Então, vamos lá dar uma inspecionada no código da interface predicate. Eu vou digitar aqui predicate, vou pressionar Enter, segurar o Ctrl e clicar em cima que ele abre o código dessa interface para mim. E está aqui, ela é uma interface, só que ela está marcada como uma interface funcional. E agora eu explico o que é essa anotação aqui, esse marcador que diz que essa interface é uma interface funcional. Então vamos dar uma olhada, ele tem um método teste aqui. Eu vou pressionar um Ctrl F12 que fica mais fácil da gente visualizar os métodos que tem. Ele tem lá um método teste, que é o primeiro, só que na verdade, se você olhar, ele tem vários outros. Então, como é que ela é uma interface funcional se ela tem vários métodos? E segundo a definição, ela é uma interface funcional porque ela só tem um único método abstrato. Se a gente olhar o teste, todos os métodos em uma interface são, por padrão, públicos e abstratos. Então, esse método ele é dessa forma. Vamos lá olhar os outros. Por exemplo, o not. Olha aqui, que maravilha, ele tem uma implementação. Métodos com implementação só foram possíveis a partir do JDK 8 e das versões seguintes. Aqui a gente tem um método estático, e esse método foi introduzido no JDK 11. Então, ele tem sim uma implementação. Então, aquilo que a gente aprende lá em POO, que uma interface é como se fosse uma classe 100% abstrata, isso não necessariamente é mais verdade no JDK 8 ou superior. Vamos olhar um outro método aqui. Por exemplo, o OR. O OR ele já é um método default.
Esse default é uma palavra reservada nova que foi introduzida no JDK 8 e ele é usada para você criar métodos com implementação, mas métodos de instância. Aquele outro ele era um método estático. Você pode dar uma olhada aí no código da classe que o único método realmente abstrato é o método test. E por isso que essa interface é uma interface funcional. E essa anotação, para que ela serve? Você pode criar suas próprias interfaces funcionais. Se você colocar essa anotação nela e alguém incluir um método abstrato a mais, o código deixa de compilar. Então essa anotação ela garante também o contrato de ter apenas um método abstrato dentro da tua interface funcional. Isso não é exigido, mas isso é uma garantia de que nenhum outro desenvolvedor desavisado vai alterar o código da tua interface funcional e incluir um novo método abstrato lá dentro. Se ele fizer isso, o código não compila. Então, interfaces funcionais, elas fornecem um novo vocabulário que a gente precisa aprender e isso você vai ver em várias linguagens de programação. Então, é muito importante que você entenda o que são essas interfaces. Aqui eu vou mostrar só as principais. A gente já viu que o predicate é como uma condição, mas a gente tem outras, como o function. O function é uma função que recebe um parâmetro e devolve um parâmetro. O tipo desses parâmetros pode ser o que você bem entender. Uma byfunction, ela recebe 2 parâmetros e devolve um resultado. Consumer é uma função que recebe alguma coisa e consome esse dado que ela recebeu, mas não devolve nada como resposta. O retorno é void. O byConsumer, assim como a byfunction, recebe 2 parâmetros, mas nesse caso não devolve nada. Então essas são interfaces consumidoras, elas vão consumir algum dado que você passar por parâmetro para elas. E a supplier é uma interface fornecedora. Ela não recebe nada por parâmetro e te devolve alguma coisa. Então, conhecendo esse novo vocabulário, no momento que você vir alguma função que pede algum desses tipos aqui, você sabe que você deveria passar uma outra função que tem uma determinada estrutura, um determinado contrato. E assim você vai começar a perceber que vai ficar muito mais fácil usar programação funcional em Java. Mas não só em Java, como em outras linguagens que também usam esse vocabulário. Mas ainda não acabou. Ainda tem muito mais coisa para a gente ver sobre interfaces funcionais e sobre programação funcional em geral. Mas isso é assunto para os próximos vídeos. E aí, o que achou? Vai ficando cada vez melhor, não é? Se gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Me diz aí, você pretende usar programação funcional nos seus próximos projetos? Deixa aí nos comentários o que você tem achado das aulas e a gente se encontra num próximo vídeo. Até mais!